Olá, galera, tudo bem? Vamos continuar falando então do movimento modernista após 1945 e hoje vamos falar sobre Ferreira Goulart, o lirismo e a poesia social. Quem foi Ferreira Goulart, então? Como é que a gente pode falar sobre esse poeta? Ferreira Goulart é esse senhorzinho aqui, querido, né? Mas além de querido, com uma importância ímpar para a literatura brasileira, porque ele vai criar um novo estilo de fazer poesia. Então, pretendendo que a poesia tenha a virtude de, em meio ao sofrimento e o desamparo, acender uma luz qualquer, uma luz que nos é dada, que não desce dos céus, mas que nasce nas mãos e das mãos e do espírito dos homens. Uma poesia que fosse isso, em função da própria matéria que o trabalho que trabalha a questão brasileira, a questão latino-americana, uma poesia que nos ajudasse a nos assumirmos a nós mesmos. Isso é o que pretendia Ferreira Goulart com a sua poesia, com esse novo estilo que surge com esse escritor brasileiro. Além disso, né, a gente pode falar quem era Ferreira Goulart. Então, José Ribamar Ferreira, que nasceu em 1930, o poeta Ferreira Goulart estreou em livro em 1954 com Luta Corporal e tomou contato com um grupo concretista, que se afastaria em 1957. Em 1958, lançou o Manifesto Neoconcreto. Militante de esquerda, produziu uma literatura enganjada e participou de movimentos de cultura popular durante os anos da ditadura militar, ou seja, ele vive justamente a ditadura militar e vai combater, enfrentar essa ditadura militar. Ainda, sobre a obra de Ferreira Goulart, o que a gente pode falar? Que ela tem diferentes fases. Primeiro, por quê? Ele vai ter uma poesia lírica e experimental, com composições de expressão subjetiva, uma musicalidade, uma síntese verbal. E depois vai ter uma segunda parte, que apresenta um diálogo, vai apresentar humor e coloquialidade, ou seja, vai ser mais espontânea, mais dia a dia, mais próxima da fala. Aí nós vai antecipar a poesia concreta, explorando o espaço nas suas composições, ou seja, ele vai pegar o papel em branco e vai ocupar e vai aproveitar o espaço do papel em branco com a poesia. Há um aproveitamento, então essa é, digamos, quase que ele pré-lança a poesia concreta que nós vamos falar logo em seguida. Ainda, em 1964, a ditadura militar e a Guerra Fria vão influenciar fortemente na vida de Ferreira Goulart, que passa a produzir, então, poemas com temática social de forma popular, que é o famoso cordel. Tá? Isso vai ter uma mudança muito crucial, porque ele passa a ser um, digamos, defensor, tá, da liberdade, ou seja, ele vai contra a ditadura militar, ele é um combatente da ditadura militar. Ainda, na sua produção literária, todas as fases da produção são marcadas pela tentativa de compreender o fazer poético e o papel do escritor. O que é o fazer poesia e qual é o real papel que um escritor tem. Além disso, ele vai falar sobre arte, sobre poesia, como se fosse uma luz no chão, ou seja, uma forma de resgatar o homem na sociedade. Retrospecto em uma atuação como poeta desde os anos de 40 até os meados de 70, pós-guerra, de 40 a 50, ele tem uma tendência subjetiva e ao formalismo, ou seja, nessa época ele vai ser um poeta mais clássico, mais tradicional, porque ele vai ficar dentro da poesia subjetiva, dentro do formalismo, uma poesia mais centrada. O que acontece? Ele vai fazer experiência com o concretismo, ele vai antecipar de determinada forma a poesia concreta. Como é que faz isso? Ele faz aproveitando os espaços na folha em branco, aproveitando o espaço no papel. Depois, Dentro da Noite Veloz, que ele publica em 1975. O
que acontece? Vai refletir o esforço para construir uma linguagem poética em que o elemento político participa da alquimia verbal. Ele vai tentar juntar política e poesia, né? Como ele via, é um combatente da ditadura militar, ele tenta juntar essas duas coisas. Ainda, em 1976, ele lança o poema Sujo. Esse poema é muito importante, porque vocês vão ouvir falar muito do poema Sujo, que é uma junção do vulgar, do político e do poético, atingindo a expressão mais plena do autor. Ou seja, é o momento que o Ferreira Goulart se encontra e se destaca como grande poeta na literatura brasileira. E aí agora a gente começa a falar sobre o concretismo e a poesia e espaços. Quando a gente fala do concretismo, a gente tem que pensar que o concretismo começa a despontar no Brasil com a publicação da revista Noi Grandes, pelos três poetas, Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Porém, ela vai fixar-se no Brasil com a Exposição Nacional de Belas Artes, de Arte Concreta, em 1956, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, esse trio, tá? Essa tríade é muito importante. Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, porque eles serão os três poetas que vão ganhar renome, vão se destacar, vão estar, digamos, dentro dessa poesia concreta no Brasil. Eu tenho que pensar que as poesias concretas, elas trazem novas formas de expressão. Por quê? Porque há a valorização da forma e da comunicação visual, sobrepondo ao conteúdo, ou seja, o visual sobrepõe o próprio conteúdo, a própria forma do poema e o próprio texto, em alguns casos. O poema, na poesia concreta, ele é chamado de poema-objeto, por causa dos recursos estilísticos adotados. A eliminação do verso, a incorporação de figuras geométricas. Os poemas concretos, então, possuem carga semântica. O visual vai expressar e vai dizer alguma coisa. Mas diferenciam-se por enfatizar o conteúdo visual e sonoro das palavras. Não é simplesmente um poema. Eu tenho que observar todo o contexto que esse poema, objeto, ele traz. Porque, às vezes, uma palavra escrita de uma determinada forma, com determinado caractere, né? Porque aqui a gente vai usar a tipografia, né? A máquina de escrever, a questão da gráfica que vai entrar dentro da poesia, vai fazer muita diferença. Isso fica claro quando a gente chegar nos exemplos, e a gente vai poder observar que, nos exemplos, a diferença que faz a imagem dentro do poema objeto. Então, o poema transforma-se em objeto visual, valendo-se do espaço gráfico como agente estrutural. Uso dos espaços brancos, de recursos tipográficos. Em função disso, o poema deverá ser simultaneamente lido e visto. Nós vamos ter que ver e ler o poema para poder compreender o que está sendo passado, o que está sendo dito. Ele possui um caráter experimental. Ele é uma poesia sem preocupação social. Trabalha com a forma, com o espaço do papel, aproveitamento do espaço do papel em branco. Ele vai tentar significar os espaços, tanto os espaços em branco da página, como os espaços pretos dos caracteres tipográficos. Ainda, ele vai propor uma sintaxe estrutural nova, porque ele vai ser, às vezes, apenas uma palavra, né? Então, é algo novo, é algo experimental, é algo revolucionário, por isso que é chamado de poema-objeto. Valoriza a natureza não discursiva da poesia, ele vai, como a gente já falou, ele vai ter que ser lido e visto, então ele requer uma nova forma de ver e de ler e de compreender esse tipo de poesia. Ele vai abolir a tirania do verso discursivo. Ele vai utilizar a palavra na sua totalidade, som, forma, visual, carga semântica, ou seja, som, forma, visão e significação.
Ele vai estimular o leitor, possibilidade aberta de uma leitura múltipla, de um múltiplo significado, uma múltipla compreensão. Ele vai usar uma linguagem direta, economia e arquitetura funcional do verso. Eu não preciso escrever muito para transmitir a ideia. Eu posso transmitir a ideia, fazer um poema com uma única palavra. Depende de como eu utilizo essa palavra dentro da minha poesia, dentro do meu espaço em branco. Ele vai apelar à comunicação não verbal. Ele vai criar o poema produtivo, objeto útil. Além disso, ele vai também pregar uma responsabilidade integral à linguagem. Observe que é algo bem revolucionário. O concretismo, então, é uma poesia que vai se ligar. Poesia e espaços. Tudo isso é um aproveitamento diferente do papel que Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos vão trazer à tona. Mas lembre-se, Ferreira Goulart já começa com isso anos antes, né? Com a sua poesia, ele já pré-introduz essa poesia concretista, mas ela só vai se concretizar, se formalizar com Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. E aqui alguns exemplos, ó. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco. Caco cola, cloaca. Décio Pignatari. Ou então, a questão do poema Velocidade, né? Observem que esse poema é um poema que ele traz uma visão de que está andando, porque a palavra velocidade ela vai ao encontro, ela é escrita de embaixo e na lateral, e o V parece que está andando, caminhando. Então, a questão visual e leitura. O poema forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Tá? E o famoso do Augusto de Campos, poema Lixo, né? Que tem uma significação muito grande, que é a palavra lixo escrito com os caracteres luxo. E o próprio caractere que foi escolhido para escrever lixo é todo cheio de... Além de ser escrito com a palavra luxo, também o próprio desenho, o caractere que foi escolhido é proporcional. Aqui é uma crítica social, que o luxo acaba sendo um lixo, né? Se preocupar mais com outras coisas. E o último exemplo, que é o Terra, né? Que também é um poema que vai ter essa questão de movimento. Tá? Esses são os exemplos que nós temos da poesia concreta, do concretismo.